Boa noite a todos. Para iniciar a nossa reunião, nós vamos fazer uma ambientação com o vídeo da música A Melhor Oração é o Amor, de Elizabeth Lacerda. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Vamos agora agradecer ao nosso amado irmão Jesus, porque estamos aqui hoje reunidos para mais uma reunião, mais um dia de aprendizado, de escuta, de entendimento. Pedimos a espiritualidade amiga que envolva todos nós que estamos aqui, todos aqueles que vão chegar, aqueles que não puderam vir, que todos recebam o teu amor e a tua luz. Envolva também o nosso palestrante dessa noite. Que assim seja. Nós vamos com o vídeo A Dica da Noite. No Espiritismo, aprendemos que cada espírito tem o seu lugar de aprendizado. Quando estamos em ambientes que não vibram com a nossa consciência, mesmo oferecendo o melhor de nós, o esforço parece não ser reconhecido. Isso não é castigo, é um pequeno ajuste. Allan Kardec nos ensina que a afinidade espiritual é lei natural. Espíritos se aproximam onde a sintonia de valores, propósitos e sentimentos. Quando insistimos em permanecer onde não há ressonância, o desgaste se instala, a alma se cansa e o coração se entristece. Mas quando estamos no lugar certo, aquele que favorece nossa evolução, não é preciso provar nada. A simples presença já carrega valor. A vida, guiada pela sabedoria divina, vai nos conduzindo passo a passo aos ambientes, as pessoas e as experiências que nos ajudam a crescer. Por isso, confie. Muito fofinha a dica da noite, né? Bom, com certeza, nesse momento estamos no lugar certo. Alguém tem dúvida que não está no lugar certo nesse momento? Estamos, né? E agora nós chegamos no momento mais importante, que é da nossa palestra da noite. E nós estamos iniciando o terceiro mês do Projeto Educativo Doutrinário, o PED, A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 2. E o tema dessa noite será Maneira de Orar.
Então, vamos convidar o nosso irmão Júlio Antônio. Ele é da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Estrada do Mato Alto, 958, Guaratiba. Boa noite a todas, boa noite a todos, nossos irmãos, nossas irmãs. É com muita alegria que eu retorno a essa casa espírita tão querida, tão acolhedora, que nos acolhe no momento em que estamos voltados para a Comerge e que nos acolhe nesse momento, uma noite de frio, um friozinho, que desperta às vezes uma vontade de descansar, né? Mas que nós estamos aqui, no lugar certo, como foi dito pela nossa irmã. Hoje trago o abraço da BBM, de todos os seus frequentadores, todo o seu corpo de trabalho, também do 28º CEU, da região de Campo Grande. Por uma vírgula a gente não está no mesmo CEU, porque em Guaratiba, já no finalzinho ali, atravessou a rua, já é o CEU daqui. Mas ainda a gente se localiza administrativamente no CEU de Campo Grande. A fé ativa construindo uma nova era. Esse é o projeto. Esse é o, digamos assim, o centro, o epicentro de todo o mês. Porém, hoje a gente teve uma, digamos assim, uma incumbência bem delicada, porque nós vamos falar não da fé representada nas paredes de uma casa, não da fé representada na roupa que eu visto, não da fé representada dentro de adornos e rituais pelos quais eu possa vir a seguir. Nós vamos falar hoje de um ponto bem, digamos assim, sutil, que é a maneira de orar. Maneira de orar é o título da primeira instrução dos Espíritos do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que tão sutil, por que tão delicado? Porque desde que, como se fala lá fora, desde que o mundo é mundo, todo mundo ora. Desde que eu sou espírita, desde que eu estive católico, desde quando eu fui protestante, quando eu passei pelas religiões afro-brasileiras, indígenas, eu tive movimentos que sempre me levaram para a necessidade de orar, que sempre me levaram para uma realidade que foge a qualquer questão concreta, que é o buscar o que está ao nosso redor, mas que está além dos nossos, digamos assim, das nossas capacidades. Porque por mais que eu não tenha uma religiosidade estabelecida, por mais que eu não tenha uma frequência, digamos assim, dentro de um determinado culto, eu sei orar. Eu oro, eu sinto a necessidade de orar. E dentro dessa questão, até tive muito cuidado na escolha de algumas imagens que foram espalhadas pela apresentação, para não ficar muito caricato, para a gente ir desenvolvendo o tema devagarinho, mas também sem se afastar da nossa realidade. Porque muitas das vezes a gente ora. Eu oro, eu rezo, eu faço prece, eu mentalizo, eu converso com a espiritualidade. Sim, mas aí a gente, em alguns momentos, a gente esquece, ou pelo menos se afasta um pouquinho, do caráter geral da prece. Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 2, da Lei de Adoração. A prece. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Antes de entrar no tema central do nosso estudo, da nossa conversa de hoje, o
o passo a passo, a caminhada que nós vamos dar aqui é através, inicialmente, do tema prece. Vamos entrar no capítulo do Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis. Por quê? Para a gente contextualizar, para não parecer como é que podemos dizer? Um manual. O Júlio veio ensinar aqui a melhor forma de orar. O Júlio veio trazer uma reflexão porque eu estou orando errado. E aí a gente começa percebendo que louvar, pedir e agradecer. Dentro da reflexão interna de cada um de nós, de forma sincera, não precisa responder, quando nós lembramos de louvar. Quando a gente pensa nessa característica da prece, muitas das vezes a gente tem tanta intimidade que a gente esquece de destacar o tamanho, a intensidade, o poder que nos cerca. Às vezes a gente simplesmente passa por algo natural e não consegue ver ali a grandeza da criação de Deus. Estarmos aqui hoje é um exemplo disso. Alguns anos atrás, muitos de nós tínhamos medo de abrir a porta de casa, sair à rua, porque tínhamos um movimento de pandemia, e hoje nós estamos aqui. Muitos estão de outra forma, mas não presencialmente, no corpo, encarnado como nós estamos. O louvar não é somente, muito obrigado, Senhor, eu estou aqui. Não. É a gente lembrar de todos os desígnios, de toda a justiça, de toda a misericórdia, de toda a questão que nos cerca, dentro de um contexto muito maior que nós pensamos. Pedir e agradecer a gente tem mais frequência. Às vezes a gente dá uma escorregadinha na hora de pedir. A gente vai vendo ao longo do estudo que muitas das vezes a gente se deixa contaminar pelo imediatismo que nos cerca lá fora. Júlio, por que lá fora? Por que aqui na Casa Espírita? Por que na Comerge? Por que no seu? Por que no Arraiá da Casa Espírita? É muito fácil eu lembrar que eu sou espírita, que eu tenho que fazer. Não, é o pessoal da Casa Espírita que eu frequento. Então, eu vou respirar, eu vou pensar 3 vezes, eu não vou falar aquilo, eu não vou brigar por um lugar. Não. Mas, infelizmente, lá fora, nem sempre a gente consegue alcançar essa serenidade. E, às vezes, a gente pede assim, Senhor, que meu dia seja muito leve, que a professora falte. Senhor, que eu tenha uma folga hoje, ninguém me estresse, que o meu chefe fique doente e não vá. Senhor, estou cansado de andar a pé, eu preciso de um carro, se puder ser do modelo tal, daquela cor bonita que eu gosto, vai ser melhor ainda. A gente faz isso. A gente reza para o nosso time ganhar, a gente reza para o outro time perder, a gente reza para o ônibus que passou direto não chegar bem lá de vez em quando, porque a gente acha que rezar é só ajoelhar, fazer a imposição das mãos, e não, quando eu penso, eu estou orando. O agradecer, então, é tipo agradecimento de adolescente. Ganhei. Tudo que eu pedi, eu consegui. Nossa, mas eu sou muito bom. É quando lembra, obrigado, Senhor. E segue. Porque, na verdade, a gente ainda não conseguiu captar esse caráter geral da prece. A prece pode ter os 3, digamos assim, itens, mas ele tem que ser de uma forma simples, objetiva e sentida. Eu não posso fazer uma prece mecânica. Quer dizer, posso. Eu não deveria. Por quê? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, nós temos, assim, um roteiro sobre a prece. Porque o pedir, a gente está aqui de uma forma pedinte, suplicante. A gente ainda não está louvando. E às vezes a gente nem agradece. Então o que acontece?
na nossa casa espírita, falo que o evangelho, além de um roteiro, o evangelho é uma terapia encadernada. Quando a gente vai seguindo a sequência dos capítulos, quando vai seguindo a sequência dos itens, a gente consegue ver, não é um material de apoio, não é aquela mensagem que, nossa, bateu certinho para mim. Não, eu consegui chegar até aquilo ali depois de algumas reflexões. Então, quando a gente começa a adentrar no evangelho, não se preocupem, essas letrinhas não são para vocês testarem a visão, é só um roteiro, é só para a gente não se perder, não se afastar do texto evangélico. O primeiro tópico do capítulo é qualidades da prece. E aí, nos 4 primeiros tópicos, são citações dos evangelhos e um comentário rápido de Kardec. Essa citação em especial é meio que um roteiro. Se nós tivéssemos que fazer a base de como é que eu posso dizer? De um passo a passo, seria isso aqui. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Quantas e quantas vezes, não nessa encarnação talvez, mas em outras, nós já não fizemos parte disso. De fazer todo um ritual social em que todo mundo percebesse a gente orando. E, na verdade, a gente estava repetindo frases. Por quê? Porque eu, como pessoa pública, quanto mais vezes eu for visto orando, mais eu vou ser um homem de Deus, um homem bom. E aí o que acontece? Nesse momento aqui, a palavra hipócritas define muito bem. Porque a gente acaba se confundindo com os caracteres da prece. A gente não está louvando, a gente não está pedindo, a gente não está agradecendo. A gente está aparecendo. Eu estou ali na frente da casa espírita orando para que todo mundo que chegue me veja muito sentido. Posso até estar sentido. Mas hoje nós já sabemos que não há a necessidade disso. Então, é um tipo de ritual que não nos cabe mais depois que nós conhecemos a doutrina espírita. Ainda é difícil, Júlio, romper com algumas barreiras? Sim, muito. Porém, a gente já sabe que a gente pode seguir aquela outra parte da mensagem. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. O texto, aparentemente, ainda está muito concreto. Porque parece que se eu for para o meu quarto e fizer o meu pedido, eu vou ganhar. Aqui é o início de todo o processo. Quando, no item 3, tem a parte que ele fala de 2 homens orando no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu, fazendo toda uma prece pomposa, com termos técnicos, e dentro de uma forma que ele estava apresentando tudo o que ele faz. Era como se fosse uma carta de intenções. Eu sou assim, eu faço aquilo, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Ou seja, a impressão que dá é que o fariseu está cobrando, está fazendo uma cobrança. Olha só, eu estou fazendo isso tudo e eu ainda não estou recebendo o que eu quero. E aí, lá embaixo, o publicano faz ao contrário. O publicano diz: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa, justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Uma simples frase. O publicano se apresentou da forma que Deus já o conhece. Mas ele se colocou como alguém precisando de auxílio. A diferença do fariseu é que o fariseu chegou abrindo todo um currículo de tudo que ele faz socialmente, religiosamente, cobrando uma atitude,
como que pode? Eu faço isso tudo e não estou recebendo o que eu quero ainda. E aí a gente começa a refletir da seguinte forma: será que às vezes a gente não faz isso? Tem uma frase antiga que o pessoal costuma repetir aí: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. De vez em quando eu falo com meus filhos: quanto mais eu rezo, menos assombração tem aparecido. Agora só estão aparecendo as minhas, porque eu estou dando de cara comigo. Eu não estou vendo o erro do outro. Por quê? Porque quando eu passei a rezar, quando eu passei a orar, quando eu passei a me colocar de forma aberta para a mudança, eu parei de notar no erro dos outros. Eu parei de ver o outro como uma ameaça. Eu parei de ver o ônibus como algo ruim, a condução, o casamento, o trabalho, a sala de aula, enfim. Eu passei a perceber que quando eu me vejo da forma que eu sou e me coloco pronto, a minha prece começa a se modificar. Seguindo no item 4, que já é o comentário de Kardec, no final temos: examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. A oração também tem essa capacidade, porque na hora que a gente pega e de coração puro, aberto, começa a refletir, por exemplo, no dia que passou, a gente começa a ver aonde a gente está errando. Dói, machuca, é difícil, mas é necessário. É como se fosse uma analogia quando a gente pisa num caco de vidro. Dói, mas eu tenho que tirar, porque eu sei aonde está o machucado. Eu sei aonde está doendo. Então, dentro desse contexto, a gente vai avançando na eficácia da prece, no item 5. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Pedir, obtereis. Mas é o que o pedir? É o pedido igual do gênio da lâmpada, do famoso filme, em que esfregou, o gênio aparece: eu quero 3 desejos, tenho 3 desejos. Não. O pedir e obtereis está dentro de um contexto em que eu não posso ferir o próximo. Eu não posso me afastar das leis de Deus. Eu não posso ferir a necessidade de me ver e ver o outro como irmão, como filhos de Deus, como espíritos em evolução. A prece nos faz refletir. E aí, dentro desse contexto de maneira de orar, qual seria a melhor maneira de orar? Eu não chego aqui com um tutorial dizendo: faça isso, faça aquilo. Nem o Evangelho. O próprio Evangelho é organizado de uma forma em que a gente analise situações, em que a gente contextualize momentos. Então, por exemplo, quando a gente vai avançando, a ação da prece, transmissão do pensamento, agora a gente começa a perceber. A prece não são palavras, a prece é pensamento. Então, às vezes eu passo por um irmão em situação de rua e eu não posso ajudá-lo financeiramente naquele momento, mas um pensamento direcionado a ele: Deus te abençoe, que alguém venha, consiga te auxiliar no que você possa. É uma prece. Naquele momento em que eu vejo sendo relatado uma situação de guerra, uma situação de algum, digamos assim, algum flagelo social, no momento que eu falo: Senhor, tem piedade daquele povo, que a espiritualidade apoie. Não preciso nem falar, eu pensei. Porque aí o pensamento, ele começa a irradiar. Ele vai irradiar o que você está desejando. E aí entra a maneira de orar. A oração, por exemplo, no item 9, fala que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Vou orar para Jesus. Automaticamente estou entrando em contato com toda a psicosfera ao redor de Jesus.
terei um contato límpido? Não. Mas sentirei a diferença. Porque naquele momento eu estou quebrando talvez um ciclo de séculos em que eu não reconhecia nele o guia e o modelo. Quando eu oro, por exemplo, sendo católico, para uma determinada santa, um determinado santo, eu estou direcionando dentro do contexto espírita para aquela individualidade todas as minhas necessidades, pedindo auxílio por intermédio deles, mas sabendo que vem de Deus. Independe da religiosidade. A prece é pensamento. Quando as preces são feitas a Deus, os espíritos incumbidos da execução de suas vontades, eles vão receber. Não é que eles vão intermediar, mas naquele momento cria-se um ambiente, pelo menos mental, para que você receba as boas ideias, as boas vibrações. No momento de doença, por exemplo, é muito comum a revolta, é muito comum se prender na dor, mas aí a prece, nesse momento, é como se fosse um leque abanando, uma fumaça, uma cortina de fumaça que te fecha. A espiritualidade está ao nosso redor, nos auxiliando, mas às vezes a gente não consegue se permitir chegar a ter essa vibração. Então, nesse contexto, a gente começa a se aproximar um pouco mais da maneira de orar. Porque no item 16, as preces inteligíveis, elas são citadas. O que significa isso? Não adianta eu fazer uma prece com muitas palavras difíceis, com falas que eu não uso no meu dia a dia, que eu nem sei o que significam, só porque eu acho elas bonitas. Nesse contexto aqui, da primeira epístola aos Coríntios, Paulo consegue colocar de uma forma direta essa situação. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Ou seja, o bárbaro no Império Romano, puxando a sardinha para minha brasa, era aquele que não seguia os costumes de Roma. Ou seja, se eu falar palavras difíceis para mim, a quem é de direito não vai entender o que eu estou pedindo e a resposta não vai ser bem compreendida por mim. Por quê? Porque dentro de um contexto mais simples, eu não sei nem do que eu estou falando. Então eu vou pedir por meio de palavras rebuscadas, muito difíceis, algo que eu não compreendo no meu íntimo e algo que às vezes eu nem queira. E aí vem a importância, por exemplo, do capítulo seguinte do Evangelho, das coletâneas. Porque as coletâneas de preces espíritas não são modus operandi, não é o como fazer. É um exemplo. Porque às vezes você quer fazer e não consegue. Às vezes você está numa situação difícil e não consegue. Mas aí você tem modelos, uma pequena explicação, que vão te dar, digamos assim, um facilitador. E aí, no finalzinho, Paulo nos diz: não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. É como se eu chegasse aqui e fizesse toda uma palestra em aramaico. Qual a finalidade? Reunião pública. Que público seria tocado por esse estudo? Nenhum. Talvez nem eu. Porque talvez eu faria como irmãos em outras religiosidades que dirigiam cultos, rituais em línguas não populares, não vulgares, que não chegava até a população. A população participava de uma grande encenação, em que quem praticava sabia do que estava falando e quem recebia sabia que estava tudo bem, mas não sentia. E aí, por exemplo, dentro dessa caminhada, a gente, quando vai seguindo, a gente chega num detalhe que muitos de nós fomos criados dessa forma. Em alguns momentos, assim,
da nossa religiosidade passada, digamos assim, prece pelos mortos e espíritos sofredores. Mas por que o Evangelho tem um item, e não é só um item, porque pelo que eu vi ali, eu ainda digitei errado no meio do caminho, entrou o 18 ali também. Eu botei junto, pelo que eu vi, o início é do outro, peço perdão. O que acontece? Os espíritos sofredores e aqueles que morreram, eles precisam das nossas preces. Por quê? Porque ninguém ora por eles. Se for um suicida, por exemplo, ele é tratado como, digamos assim, um criminoso. Ele atentou contra a própria vida, ele não seguiu as leis divinas e, por isso, ele merece sofrer. Nós já ouvimos muita gente falar isso. E, às vezes, pessoas que cerram fileiras conosco, infelizmente. Momento de dor, momento de... não vem ao caso. Mas o que acontece? Não nos cabe mais esse tipo de crítica. Orar pelos mortos. Se eu não orar pelos mortos, eu não sou espírito. Nós estamos falando da doutrina dos espíritos, da doutrina que acolhe a realidade da vida futura e da vida que prossegue depois do corpo. Na verdade, eu não estou orando pelos mortos. Quando eu oro por um ente querido que faleceu, eu estou orando pelo ente querido. Porque ele não morre. Ela não morre, a vida continua. E quando eu não oro para ele, eu estou jogando tudo que eu ouço, aprendo, de escanteio, para uma gaveta que eu não vou usar. E aí a prece, a maneira de orar, ela não está falando da maneira de orar para mim. Ela está falando da maneira de orar. Eu oro por mim, eu oro por quem me persegue, eu oro por quem me calunia, eu oro por quem me cerca, eu oro por quem partiu, eu oro por quem fez a pessoa partir. Mas a gente sabe que na prática ainda não temos isso. Por exemplo, vamos entrar agora propriamente nela, mas só abrir e fechar um parêntese rápido. Quando acontece algum crime de muita comoção, é muito comum a gente tropeçar em tribunais sociais. Júlio, o que são tribunais sociais? Você está na fila do mercado. Tem alguém já julgando quem cometeu o crime, dando a punição e fazendo e acontecendo. Acontece uma discussão na sua casa. Metade dos familiares apoiam um lado, outra metade apoia o outro, já acusando, dizendo onde errou, o que é para fazer. Eu vou ter contato com isso o tempo todo. E aí entra a questão da prece. A prece, inicialmente, não é nem para lá, é para cá. É para que eu não entre nessa vibração. A prece, ela começa individual, mas quanto mais pessoas, mais individualidades estiverem orando no mesmo propósito, é um uníssono. É um feixe de vara. Bezerra de Menezes fala isso sempre que pode para lembrar do nosso movimento espírita. Que quando a gente dá opiniões soltas, nós somos gravetos. Facilmente somos quebrados. Quando estamos reunidos no mesmo ideal, no mesmo propósito, ninguém dobra, ninguém quebra, ninguém consegue vencer. E aí, diante desse contexto todo, nós chegamos na maneira de orar, que é o item 22. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais forças e perseverança. Ou seja, haja retomado o jugo da carne. Nesse momento a gente pode pegar o nascimento e a gente pode pegar, por exemplo, o acordar. Porque no momento em que eu desvencilho da carne, no final
da citação fala isso. Desvencilho da carne, vou estar com os meus, vou estar em tratamento, vou estar estudando, vou ter algum tipo de vivência dentro do merecimento, da necessidade. Quando eu retorno, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia que amanhece, obrigado por essa nova existência, obrigado por não ter conseguido alcançar um determinado objetivo, mas ter conseguido compreender o porquê de não ter alcançado. Me ajuda. E aí entra aquela questão lá das características principais. O louvar a Deus. Senhor, muito obrigado por fazer parte da criação que vem de Ti. Estou reconhecendo. Estou tendo contato com aquele que trabalha até hoje e que me faz trabalhar também. Porque senão parece uma coisa muito mecânica. Durmo, acordo, estou com um problema, oro. Durmo, acordo, preciso de alguma coisa, oro. É constante. A oração é constante. A maneira de orar correta não está dizendo sobre dobre o joelho, fazendo um ângulo de 90 graus. Não. A oração está falando ali uma palavra que me pegou muito nesse estudo ali, nesse fragmento, é reconhecimento. Reconhecer a grandeza da obra, do Criador, e se ver parte dela. Porque às vezes a gente não se coloca como parte da obra e nem parte da criação. A gente se coloca muito para baixo. A gente fala que não é capaz, a gente fala que não pode, mas muitos olham para a gente, mesmo sem que a gente saiba, e tem a gente como exemplo. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. E é muito curioso porque a gente não percebe porque nós estamos em tempos virtuais. Mas, por exemplo, nosso estudo está sendo gravado. Temos conhecidos que não podem estar aqui hoje, mas daqui a pouco vão ter contato com o estudo. Não com o Júlio, mas com o que o Júlio falou. O Júlio não está falando de uma ideia dele, o Júlio não está trazendo uma ideia da casa espírita que ele frequenta. O Júlio está trazendo a maneira de orar que está no Evangelho segundo o Espiritismo. São reflexões que amanhã ou depois, eu não concordei com o que o Júlio falou. Vou dar uma lida no Evangelho. Porque a palestra, a reunião pública, ela não é uma aula. Eu estou falando, mas eu também estou ouvindo. E eu já li. Quando cai um tema, quando vem um assunto, é porque todos nós precisamos estudar sobre isso. O Paulo Goulart, lá de Bangu, ele fala que quando você abre o Evangelho por diversas vezes, e às vezes cai a mesma mensagem, alguns falam que o Evangelho está viciado. Ele fala que não, que você não conseguiu compreender a mensagem ainda. Então tem que voltar. Desde que ele falou isso, olha o tempo. Meu filho nem era nascido. Eu era trabalhador da Comerge, coordenação de estudo, Polo 16, que foi logo depois da multiplicação. Eu nunca mais esqueci. Porque a gente acha que a gente já sabe tudo. Então um evangelho que cai sempre na mesma mensagem, aquele evangelho está viciado. Ou então, como nós falamos sempre com os jovens, vamos abrir uma mensagem ao acaso. Acaso é o apelido que você está dando para a espiritualidade, está intuindo chegar naquela mensagem. A maneira correta de orar, a maneira de orar, primeiro é você reconhecer. Reconhecer Deus como ponto de partida, como uma força reguladora de tudo. E aí depois vem soberanamente bom e justo, misericordioso. Aí pode pegar causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Reconhecendo a Deus, louvando a Deus desta forma,
eu vou para outra ponta da corda. Eu me reconheço filho de Deus. Então eu me reconheço merecedor, eu me reconheço necessitado, eu me reconheço pronto ou não para o trabalho, eu me reconheço como estivesse precisando melhorar ao meu redor, tanto as minhas atitudes quanto os meus pensamentos. E aí, dando prosseguimento, a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Senhor, eu sei que eu preciso aprender com essa enfermidade. Por favor, tira ela logo. Incoerência. Senhor, que eu tenha serenidade para lidar com esse momento difícil e que eu consiga ter esse momento como uma lição. Leon Denis nos apresenta a dor como professora. A gente às vezes esquece disso. A maneira de orar é essa. Primeiro é o reconhecimento. Agora é a questão da consciência. Posso orar para pedir qualquer coisa? Posso. Preciso. Só daquilo que realmente eu necessite. Ah, mas por quê? Porque caso você não consiga alcançar aquele pedacinho ali que você achava muito necessário e infelizmente era supérfluo, daqui a pouco você começa a pensar o quê? Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. É quando a pessoa ora pedindo tudo e qualquer coisa, e quando recebe o não, meu filho, o melhor não é esse. Deus não existe. Deus não me atende, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, tudo que eu faço dá errado, e aí começa um ciclo. Por quê? Porque a oração não é só pedir de forma egoística. Eu peço o melhor para mim, mas o melhor para mim não pode atingir os direitos dos meus semelhantes. Ah, eu preciso ter uma casa igual àquela do meu vizinho. Igual? Não, pode ser aquela mesma. Não. Você até pode pedir. É o ideal? Não. Então a maneira de orar, não vai ter uma maneira correta de orar, vai ter uma maneira que você vai alcançar. Porque a oração é hábito. A oração não é a gente não pode fazer da oração um remédio SOS somente. A oração é constante. Porque se eu tenho uma nuvem de testemunho ao meu redor, o tempo que eu estou em oração, eu estou sendo ouvido. O tempo que eu estou fazendo prece, eu estou sendo ouvido. O tempo que eu estou fazendo uma oração, eu estou quebrando, evitando uma sintonia que possa estar se aproximando de mim para me levar para um pensamento autodestrutivo, até mesmo delituoso. Então o que acontece? A oração correta é a oração que vem do seu coração. E dentro desse coração, de uma forma pura, respeitosa e que reconheça o outro que está ao seu lado também como necessitado e também como merecedor das benesses divinas. Por quê? Porque quando eu sigo de uma forma, eu vulgarizo o lado de pedir da oração, eu já não estou mais orando. E aí, só para finalizar, a gente vai seguindo mais um pouquinho. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Curiosamente, não ao acaso, a mensagem seguinte dessa é de Santo Agostinho. A instrução dos Espíritos fala da alegria de se orar, de se fazer a prece. E ele, no Livro dos Espíritos, ele, num outro momento, já tinha feito essa... Quando for se retirar para dormir, reserve uns minutos, refaça a caminhada do dia, veja o que você fez que você poderia refazer, o que você fez de bom.
Isso é reforma íntima. Isso é a mola propulsora de uma oração que vai chegar de forma direta, clara, na espiritualidade superior, que vai fazer com que não somente a vibração ao redor se dissipe, se for uma densa, negativa, mas também vai ser aquela que vai te abrir para novos trabalhos, para novas experiências, para novas vivências. E aí entra aquela questão até do próprio livro espírita. É quando você está com a cabeça tão leve, um sentimento tão puro, que você passa a ver uma fala não tão respeitosa de alguém, não como um ataque, mas como experiência do próprio irmão. É quando você para de se ofender. É quando você para de se importar, digamos assim, para o que não te acrescenta. A gente para de ver o outro como inimigo e começa a ver como enfermo, necessitado, um amigo que está caminhando comigo. Gente, as mesas de esclarecimento tá cheia desse pessoal que não teve em tempo de se reunir para pedir uma desculpa, para tirar uma conversa que estava guardada e veio cobrar dentro da justiça do que acha que é o certo. E aí, finalizando agora sim, tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Monod, em Bordeaux, 1862, Adolphe Monod, século XIX, clérigo protestante em solo francês, século XIX. Mais um espírito que nos dita mensagens, reflexões, e dessa vez, protestante. E olha como é que a maneira de orar não vem pronta. A instrução dos espíritos, a primeira vem de um protestante. A seguinte vem de um dos pais da Igreja Católica. E a gente ainda pensa em fazer reflexões desnecessárias sobre esses irmãos. Que a gente possa seguir mais o feixe de varas que nós fazemos parte, que a gente possa ter a certeza de que o amanhã sempre vai ser melhor, que hoje o aprendizado foi constante, amanhã continuará, porém de uma forma leve, porque hoje eu aprendi mais, amanhã eu já vou aprender, talvez ensinando, talvez refletindo, talvez compartilhando, porque das ovelhas que o Pai confiou a Jesus, nenhuma se perderá. Independente de como ore, da hora que ore, da forma que ore, nenhum de nós vai se perder. A gente pode demorar a se reunir, mas se perder, jamais. Porque suave é o jugo e leve é o fardo daqueles que tentam segui-lo. E a gente o tem como guia e modelo. Agora a caminhada fica um pouquinho mais leve. Que a gente possa seguir para os nossos lares de forma mais leve, de forma mais reflexiva, refletindo um pouco mais sobre a maneira de orar e fazendo da oração um hábito. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso irmão Júlio pela mensagem. Fazer aquilo que nós ouvimos a noite toda. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por todo o ensinamento dessa noite. Pedindo, Senhor, que envolva todos nós com o teu amor que cura, que alivia, que acolhe. Que esse amor, Senhor, seja enviado para aqueles amores nossos que estão nos nossos pensamentos nesse momento. Que eles recebam também esse teu amor infinito, essa tua misericórdia, Senhor. E nós te agradecemos muito. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que possamos, Senhor, levar para nossos lares todas essas bênçãos recebidas nessa noite. Que assim seja.
Meus irmãos, boa noite para todos nós, que possamos ir para os nossos lares tranquilos, com a proteção do nosso mestre querido, que possamos chegar em casa são e salvos. E nos encontraremos novamente na próxima sexta. São todos convidados.